Olá, aqui novamente com vocês. E aí, galera, tudo bem com vocês? O que vocês fizeram de bom durante essa semana? Fale aí, comente aí abaixo, deixe o seu comentário se gostou ou não desse vídeo. O que vocês fizeram na semana de bom, de ruim? Mas, enfim, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo bem didático, bem objetivo e bem claro. Não se preocupe, porque hoje o conteúdo ele é perfeito, no sentido de uma abordagem mais clara, mais leve. Mas, antes de mais nada, para os alunos que estão começando a chegar agora, assistir às videoaulas, é importante que vocês vejam as aulas anteriores, porque dentro da disciplina de História, não se trabalha conteúdos de forma individual. Cada conteúdo tem uma ligação com o outro. Cada assunto, cada momento da história tem uma ligação, tem uma relação com outro conteúdo posteriormente ou com um conteúdo anterior. Por exemplo, para a gente compreender hoje o nosso conteúdo, é preciso, de certa forma, rever a nossa aula passada para compreender o momento que nós estamos estudando na história, tá? Desde já, saliento a vocês sobre a importância de fazer as atividades, lembrando que o link está aqui abaixo. Você clica neste link e ele já vai te direcionar para uma outra página, você vai fazer a atividade, depois de você fazer a atividade, você envia, ok? E, se possível, você tira um print e envia para o seu professor de História, para que ele, de fato, perceba que você fez a atividade que corresponde a essa semana. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto. Outro elemento importante que eu quero que vocês acompanhem. As atividades anteriores que foram escritas é para vocês copiarem, tá? Vocês copiam no caderno. Depois de copiar no caderno, aí responde, né? Claro. Vocês copiam, responde no caderno. Depois você tira uma foto e envia para o seu professor de História, tá? Se você é do Povoado Fundão, se você é da Escola Tênis, se você é da Escola Jaime, da Escola Cecília, da Escola Oséias, ou do Povoado Jardim, de qualquer escola, você envia para o seu professor de História. Quem for meus alunos podem enviar para mim. Quem não for meus alunos também podem enviar para mim. Aqui no início dessa videoaula eu vou mostrar para vocês o meu e-mail onde vocês podem estar encaminhando. Até porque é uma questão de diálogo de vocês manterem com seus professores. Quem sabe ele não pode atribuir uma pontuação ou uma nota para vocês no retorno das aulas. Tudo depende muito da relação, do diálogo, da conversa que você vai estabelecer, que você vai fazer com o seu professor de História. É obrigado? Não é obrigado, mas tudo através de um diálogo, de uma boa conversa, se resolve, né? Mas o objetivo da aula de hoje é compreender a formação política, econômica e social da Mesopotâmia, ok? Então, a gente vai estudar de como a Mesopotâmia surgiu, qual era a principal economia que era praticada naquela região, onde estava localizado, e a partir daí eu vou estabelecer um ponto de contribuição desses povos lá da antiguidade, que de certa forma perpassou os tempos e está nos dias atuais. Inclusive, até a própria cidade de Itabaianinha, ela é referência no estado de Sergipe, por exemplo, na produção de cerâmica. E a cerâmica, ela surgiu justamente durante a África Antiga, como também na região do Oriente e, sobretudo, na questão da Mesopotâmia. O artesanato, a cerâmica, tem origem lá. Então, a gente pratica coisas no nosso dia a dia, referente à cidade de Itabaianinha e outros pontos do estado de Sergipe, mas que a gente desconhece a nossa origem, a origem daquela atividade, a origem daquela ação, a origem daquele instrumento. Então, temos aí
uma das primeiras heranças da África Antiga, da região do Oriente Médio, sobretudo da Mesopotâmia, que é a cerâmica, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, peço licença, para o nosso slide, que já traz de imediato, isso é fato, a nossa mensagem. Vou colocar aqui em cima, para ficar mais claro para vocês. Pronto. Ótimo, muito bem. Corre lá, pegue seu caderno, seu lápis e sua caneta. Por quê? As atividades de história devem ser respondidas tanto por essa videoaula, como também pelo próprio livro didático. Você escolhe. Se você não tem acesso à internet, você, necessariamente, para assistir o vídeo, você pode responder pelo seu livro de história, porque todas as aulas foram pensadas em cima do livro de história. Então, tem duas ferramentas à disposição de vocês. Ok, queridos? Vamos lá. A nossa mensagem. Para o seu dia começar bem, é sempre bom lembrar que gentileza gera gentileza. O que significa, professor? Significa que você acordando com bom humor, de forma educada, dando um bom dia, isso significa que seu dia vai ser repleto de coisas positivas. Automaticamente, quando você vai passando pela rua, você dá bom dia. O que é que as pessoas falam? Bom dia. Às vezes falam da boca para fora, mas outras vezes tem determinadas pessoas que estão passando por um momento muito complicado, que até um bom dia faz a diferença. Então, gentileza gera gentileza. É uma reflexão, é uma questão da consciência sobre o nosso comportamento no dia a dia. Será que nós somos educados? Será que nós somos humanos mesmo, de sentir a questão da emoção, dos sentimentos? Será que a gente deixa transparecer isso? Será que a gente deixa expor isso? E qual foi a gentileza que você fez hoje, no decorrer do dia? Tá? Então, vamos lá, que vocês tenham uma boa semana, ok? Aqui sou o professor Marcos, já esqueci de apresentar, mas tá bom demais. Sou o professor Marcos. Aqui abaixo, pessoal, ó, segue o meu e-mail, para que vocês possam estar enviando qualquer dúvida sobre o conteúdo. Lembrem, estou à disposição de todos, ok? Vamos lá. Nosso tema, povos do Oriente Médio. Semana passada trabalhamos a região da África, não é isso? A questão dos reinos. Dentro do Oriente Médio, a gente vai trabalhar o quê? A Mesopotâmia. Pega o livro didático, bota aí no capítulo 3, página 56, tá bom? Vamos lá. Localização geográfica. Da onde, professor? Da Mesopotâmia. Localizado no antigo Oriente Médio. Isso é fato. Outro ponto importante. Hoje, a região da Mesopotâmia compreende os territórios dos países Síria, Iraque e Turquia. Eu pergunto a vocês, pessoal, a Mesopotâmia, ela existe hoje necessariamente enquanto cidade? Não. Essa região que existiu no Antigo Oriente, ela foi desfeita, ela foi fragmentada. E hoje, essa região pertence aos países da Síria, Iraque e Turquia. Justamente esses países ali têm uma questão de conflito. Por que esse conflito, professor, existe nessa região? Justamente pela questão da economia e de determinados elementos que são produzidos naquela terra que pertencia à Mesopotâmia. Então, esse conflito vai ser estimulado por isso. Mas esse não é o nosso objetivo, é só apenas uma informação para deixar claro para vocês. Vamos lá. Os povos da Mesopotâmia. Olha, pessoal, aqui para vocês. Essa região circulada aqui, é a região da Mesopotâmia. O que é que eu quero deixar claro que vocês entendam aqui? A Mesopotâmia, ela está localizada entre dois rios. Toda vez que fala a palavra Mesopotâmia, lembre, dois rios. Quais rios, professor? Rio Tigre e Rio Eufrates. É justamente devido à sua localização que vai definir o nome Mesopotâmia. Região localizada entre dois rios. Quais rios? Rio Tigre e Rio Eufrates. Lembrem, existe o rio
Tibre e existe o rio Tigre. Tigre é onde está localizada a região da Mesopotâmia. Então, essa região, pelo fato de estar localizada entre esses dois rios, é tida no deserto da Arábia como o maior polo, a maior localização de fertilidade, porque ali automaticamente se concentrava água, tá? E a água, vocês vão entender aqui como uma forma importante para a questão da agricultura, para a sobrevivência do ser humano, tá bom? Para vocês ficarem claro aqui. Olha aqui. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Que rio? Que rios? Fala aí. Isso mesmo. Vamos lá. Rio Tigre e Rio Eufrates. Trata-se de uma região desértica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como os sumérios, arcaicos e os babilônicos. Olhem que coisa interessante. A Mesopotâmia está aqui, né? Linda, maravilhosa, perfeita. Muito bem. Dentro da Mesopotâmia, existem diversos povos. Dentre diversos povos, existem daqui os assírios, os arcádios, os caldeus, os sumérios e o da Babilônia. Professor, significa que a gente aqui vai estudar as características de cada povo? Não. Eu vou trabalhar aqui com vocês a Mesopotâmia e a determinados momentos da minha fala eu vou mostrar para vocês características de alguns povos, não de todos, que eram muito. Então, a Mesopotâmia era uma região localizada entre dois rios, Tigre e Eufrates, e que era ponto de encontro de diversas culturas, de diversos povos, de diversas civilizações, tá bom? Vamos lá. A economia baseava-se principalmente na agricultura por causa dos rios que banhavam a região. As águas do Tigres e do Eufrates eram usadas para irrigar a plantação, bem como para transportar as colheitas. Além disso, agropastoreio era uma atividade econômica entre os povos. Primeiro ponto aqui. O rio servia, claro, para a questão da sobrevivência, para o consumo, a questão da água, para o dia a dia, para lavar roupa, para a criação dos animais. Mas o rio também servia para o crescimento e para o surgimento da agricultura. Lembra que eu falei que a Mesopotâmia era uma região deserta? Como a gente vimos aqui, uma região deserta. Então, o único espaço de plantação era a Mesopotâmia, justamente devido aos rios. Aí o que foi que ocorreu? Eles, os mesopotâmicos, eles adaptaram sua realidade de seca para com o rio. Exemplo, eles construíram construções hidráulicas. Professor, o que eram construções hidráulicas? É justamente isso aqui, pessoal. Ela não estava localizada entre os dois rios, não é isso? Então, eles faziam o trajeto das águas, pequenos córregos, por meio do território ali da Mesopotâmia, justamente para produzir a agricultura. Então, o que é que ocorria? No período da seca, olha como eles eram totalmente engenhosos e criativos. No período da seca, eles faziam os córregos, saíam fazendo pequenas valetas, pequenos córregos, tá? E não plantavam nesse período, eles não plantavam nesse período. Quando chovia e enchia o rio, automaticamente o rio fazia o quê? Transbordava. Quando o rio transbordava, a água percorria pelas valetas que eram construídas, que foi construída no período da seca. Então, eles formavam pequenas regiões de agricultura, como este daqui, pessoal, olha. Eles faziam justamente essa estrutura aqui. Então, significa que aqui é uma região fértil, cercada pelo sistema hidráulico de alta perfeição.
Significa que existia máquina, que existia água? Não, pessoal. Era justamente a questão dos córregos, do sistema hidráulico. Então, o sistema hidráulico é importante para a produção e a fertilidade da economia naquele período. Olhe, vamos analisar aqui esta imagem. Esta região aqui, ó, vocês estão seguindo o mouse, é uma região fértil. Então, quando o rio enchia, era período de quê? Da plantação. Então, eles plantavam aqui. Quando o rio secava, significa que já estava na hora de retirar, por exemplo, aquela plantação, de colher aquela plantação. Então, eles colhiam a plantação. Aí, fazia novamente o mesmo processo. No período de seca, eles cavavam novas valetas, buracos, né? Em linha. Depois disso, aí quando o rio enchia, olha que o rio aqui atrás, pessoal, o rio encheu, tá? Aí, ó, percorria toda a área que foi cavada. Então, a região da Mesopotâmia, ela vai ficar conhecida pelo sistema hidráulico. Esse sistema hidráulico é justamente a questão da economia. Então, não pode pensar a Mesopotâmia de forma isolada. A Mesopotâmia, devido à sua localização geográfica, que vai contribuir para a produção da agricultura. Mas era somente a agricultura, professor? E como é que eles faziam o processo de comércio? Como é que eles comercializavam? Como é que eles vendiam? Pessoal, eles utilizavam o próprio rio. Simples e fácil. O rio servia para o consumo do dia a dia, servia para a agricultura e para o comércio. Porque eles faziam o processo de secagem da produção, eles colhiam daqui, colocavam no processo de armazenamento, olha, que era bem próximo do outro. Depois do processo de armazenamento, eles faziam ali a divisão, os produtos que eram para o consumo próprio, que era para a família, para os produtores que produziam, para os escravizados, que existia escravidão, e os produtos que deveriam ser comercializados. Então, eles levavam então determinada margem do rio e, posteriormente, a levar determinada margem do rio, como uma barca, levar para uma embarcação maior. E essa embarcação maior ficava responsável de passar ali pelo rio Tigre ou Eufrates e chegar a outro ponto da Mesopotâmia. Professor, mas chegava lá no outro ponto, ele apenas vendia? Não, eles praticavam também o escambo. O que é escambo, professor? O processo de troca. Lembra que eu já falei nas aulas anteriores? Você tem farinha, eu tenho feijão. Eu dou um pouquinho de feijão a você e você me dá um pouquinho de farinha. Os dois ganham com isso, né? Então, eles produziam nessas terras por meio das construções hidráulicas e, posteriormente, eles faziam o processo de divisão, agricultura, ou produto para o comércio, para a venda, e o produto que ficava ali para a sua própria sobrevivência. E foi graças a esse sistema hidráulico que a Mesopotâmia ficou conhecida por uma das regiões mais férteis do mundo durante o Oriente Antigo, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, pessoal, essa imagem que eu passei rapidinho, voltando aqui. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Olha, existia o pastorio. Então, ao mesmo tempo que essas áreas aqui eram utilizadas para a plantação de determinados produtos, como a soja ou milho, eles eram também utilizados como uma forma de cercado para a produção de animais. Então, eles criavam carneiros, criavam bois, criavam vacas, tá? Criavam cavalos, criavam jegue. E esses animais, além do próprio consumo, consumia, matava os bois e as cabritas, como também eles utilizavam a força do boi para o arado, por exemplo, tá bom? Então, se vocês pararem para observar essa imagem aqui, pessoal, temos aqui, ó, a força do boi. Então, o boi era criado nessa região também, entre os rios, entre as valetas, ali entre os córregos. Posteriormente a isso, eles ou eram mortos para o consumo, ou se não, era utilizado para a força de trabalho, para arar as terras. Aqui nós temos um legado. Várias fazendas do interior de Itabaianinha, existe aqui ainda esse instrumento de trabalho, que é o arado.
talvez não esteja em funcionamento, mas que existe ainda na fazenda. Então, temos aqui um elemento que pertenceu à região da Mesopotâmia que está presente nos dias atuais. Olha como a história está sempre no nosso dia a dia. A única diferença é que, talvez naquele período, a região, os instrumentos, os materiais utilizados eram mais madeira. E hoje há um avanço, né? A questão do ferro, do alumínio, tudo mais. Mas o objetivo era sempre o mesmo, que era arar a terra para plantar e posteriormente colher. Tá bom? Olha, aqui também, olha, a questão da coleta e da caça. Essa imagem explica perfeitamente o que a gente está trabalhando aqui. Então, nós temos ali no fundo pastorio, que é a criação de determinados animais. Temos aqui, ó, pessoal, a agricultura. Temos aqui a navegação, que era a questão do comércio, onde exportava, a questão da pesca também. E tem as cidades. As cidades ela vai ser organizada em torno desses rios. Justamente porque, por se tratar fora disso daqui, pessoal, é uma região desértica. Somente nessa região, aquela tirinha lá que a gente viu no início do slide, é que vai ser de fato desértica. Ou desértica, aquela tirinha que a gente viu no início do slide é que vai ser fértil, né? Ótima para a sobrevivência. Aqui, como a gente já viu muito bem, tá? Então, a economia. Quais eram as atividades que eram produzidas? Quais era o tipo? As obras agricultura. Dentro da obra agricultura, nós tínhamos as obras hidráulicas, que era conhecido também como regádio. Quase que não saía. Aí deu uma travada, mas vamos lá. A pecuária, que é a criação de carneiros, como falei, burros, bois, gansos, patos, era bastante desenvolvida. Olha, animais, tá? Pertenciam lá, está no nosso dia a dia. Comércio bastante desenvolvido, produção de artesanal, tecidos, armas, joias e objetos de metais. Olha, pessoal, a produção artesanal. É justamente aqui que entra a questão da prática do artesanato, como também a prática da cerâmica. Ok? Entra tudo aqui. Itabaianinha, ela é referência também que na questão de tecidos, das indústrias têxteis. Aqui também, tá? Então, percebam muito bem. Aqui uma imagem ilustrativa. Cá atrás, o rio Tigre, o Eufrates. A plantação de soja, tá bom? Olha que eles utilizavam o jegue. Hoje o jegue ele é desprezado por diversos pontos do Brasil, né? Mas aqui antigamente o jegue era um instrumento importantíssimo na questão da economia e da sobrevivência da população, porque ele transportava, ele tinha essa força e tem essa capacidade de transportar determinados objetos ou cargas que o cavalo ou burro ele não consegue. Então, ele tem uma resistência. Então, neste ponto da Mesopotâmia, ele era enaltecido, ele tem um ponto importante na economia. A religião. Professor, quem morava naquela região? Eles eram o quê? Politeístas. O que significa? Cultuavam vários deuses. Professor, vários deuses, sim. Eles acreditavam em Enki, peço perdão para puxar aqui, Enki, deus da água. Eles acreditavam em Muhartas, deusa da mãe da terra, em Lif, deusa do ar, An, deus do céu. Então, para cada aspecto da sociedade, existia uma força divina. Eles não acreditavam somente, por exemplo, dentro da questão da igreja católica, da igreja evangélica, a um único Deus, que é monoteísmo. Tá? Eles acreditavam eles eram politeístas, acreditavam em poli, diversos. Ista, Deus. Então, eles acreditavam em diversos deuses. E esses deuses estavam associados às forças da natureza. Ar, água, céu, terra, tá bom? E a sociedade da Mesopotâmia, eles eram divididos em o rei. Lembra da pirâmide que eu trabalhei com vocês? Isso é fato. Vocês têm que, inclusive, copiar essa pirâmide no seu caderno. Era dividido em o rei na parte superior, abaixo os militares, sacerdotes de nobreza,
abaixo, artesãos, comerciantes, camponeses e, por último, escravos, tá? Então, vocês vão perceber que quem vai sustentar e quem vai construir todas essas obras não é o rei, não, que vai botar a mão na massa, viu? Não é a nobreza, não é a nobreza, não. Muito pelo contrário. Quem vai botar a mão na massa mesmo, a mando do rei, é os escravos. Então, os escravos já existiam na região da Mesopotâmia. Não pense que os escravos surgiram necessariamente com o Brasil colônia, não, com a chegada dos portugueses. Não, já existia muito antes no mundo a escravidão. Tá bom? Então, quem vai fazer essas construções, quem vai trabalhar aqui, são os escravizados, que vai sustentar, pessoal, toda a classe de cima. Eram os escravos quem sustentava as roupas, as comidas, os gostos, o lazer dos militares, dos sacerdotes, da nobreza, dos artesãos. Era esta classe aqui que era excluída, que vai sustentar as demais classes. Então, ali existia uma desigualdade. A Mesopotâmia, se tratando de sociedade, existia uma desigualdade social, onde um tinha privilégio, tinha poder, tinha riqueza, e outros, olha, ali trabalhando para sustentar aquele de lá de cima, tá bom? E aqui encerra nossas aulas, nossa aula de hoje. Hoje eu vou mandar um abraço especial para a Escola Municipal Professora Cecília Garcia dos Santos. Um abraço para os meus colegas professores, para a equipe diretiva, para os alunos queridos e amados dos sextos anos, tá bom? Façam as atividades, todas as escolas que possuem sextos anos têm que fazer atividade de história. Lembre que o link está aqui abaixo, apenas fazer aqui um processo de recapitulação do conteúdo. A Mesopotâmia, ela vai ficar conhecida por estar localizada entre duas regiões. Que regiões são essas? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É devido ao aparecimento desse rio, a presença desse rio, que a Mesopotâmia vai se desenvolver e vai se adaptar se utilizando a força do rio, se utilizando as águas do rio. Então, vai ter construções hidráulicas super importantes para a produção da Mesopotâmia, ao mesmo tempo que vai precisar do trabalho escravo para fazer todas essas construções. Pessoal, dentro da história, e sobretudo dentro da Mesopotâmia, vai existir um rei chamado de Nabucodonosor. Professor, quem é Nabucodonosor? Ele vai instituir, pessoal, justamente um tipo de agricultura chamada como suspensória. O que é uma atividade suspensória? O que é uma agricultura suspensória? Que está em superfície. Lembra daquela imagem que eu coloquei, que os rios eles são cercados por canais de água? Então, ali é utilizado como sistema hidráulico, mas também vai ser conhecido como suspensório da agricultura, Nabucodonosor. Lembre desse nome, que inclusive tem uma pergunta lá na nossa atividade a respeito deste carinha aí, tá bom? Que foi muito importante para este momento. E lembrem da nossa mensagem, pessoal. Lembrem da nossa mensagem, viu? Uma mensagem de paz, de prosperidade, e que a gente gere gentileza, não somente hoje, quando vocês assistirem esse vídeo, mas todos os dias, tá bom? Por hoje é só, galera. Valeu, fiquem em paz e até breve. Faça a atividade que está aqui abaixo. Você pode fazer tanto dessa videoaula, como também pelo próprio livro didático. Galera, lembrem, gentileza gera gentileza. Valeu!